Alô divas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero saber de você. O que você acha? Você acha que dá pra gente, pra uma pessoa que tem melasma há anos, conseguir ter resultados, né? Conseguir controlar esse melasma ou as manchas de acne na pele durante 2 anos e 6 meses? Você acha que é possível controlar as manchas de melasma e manchas de acne na pele durante 2 anos e 6 meses? Então, fica comigo aqui até o final desse vídeo que você vai descobrir se isso é possível ou não. Mas antes eu peço para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, porque quanto mais vocês curtem, mais o YouTube entrega o meu videozinho, tá bom? E comenta também se vocês concordam, enfim, com o que eu vou falar aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Essa questão, né, de tempo, de durabilidade, de um controle do melasma, ele depende de vários fatores, tá? Não é todo mundo que consegue essa história. Eu vou contar uma história aqui pra vocês de uma cliente, de uma diva maravilhosa, mas eu quero deixar já bem claro que não é todo mundo que consegue, mas eu tenho muitas clientes que já conseguiram. Então, não quer dizer que não é todo mundo que consegue, que todo mundo que você não vai conseguir. Ok? É isso mesmo, né? Fugiu aqui a frase na minha mente. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas se frustram porque elas veem resultado em outras pessoas e aí ela fica pensando assim, nossa, mas só... Eu vou tentar ver. Mas só eu que não tenho resultado, eu gostaria de ter um resultado igual ao dessa pessoa. E, como eu disse, vai depender de fatores, né? Obviamente, graças a Deus, nos meus tratamentos, como, né, eu sempre falo, a gente tem 98% de aprovação. Mas cada pessoa é de uma forma, né? Cada pessoa tem resultado de uma forma. Às vezes vai ter gente que vai conseguir controlar por anos, outras por meses, né? Geralmente é meses, tá? No mínimo meses a pessoa consegue ali controlar o melasma dela. Mas, por exemplo, eu já tive cliente que com 2 meses o melasma voltou, porque, assim, não voltou como era, mas voltou, né? O melasma, a mancha voltou um pouco. Mas por quê? Porque ela teve um gatilho. E o gatilho dela não é o mesmo do gatilho dessa pessoa, né? Então, assim, a gente tem que começar também a ser um pouco mais, como que eu posso dizer, gentil conosco, né? Porque, como eu falo, o melasma, ele é uma doença que, toda doença, na verdade, ela vem primeiro, ela está primeiro no nosso corpo energético para depois ela vir para o corpo físico. E no caso do melasma, que é um sintoma, ele tá te demonstrando, tá te mostrando, olha, tem alguma coisa errada, pode ser no seu campo energético, no seu corpo físico, né, alguma doença, alguma questão que está em desequilíbrio, ele tá te mostrando isso. A forma do seu organismo mostrar, né, do seu corpo te mostrar, é produzindo melanina exacerbada, como é o melasma. Então, se a pessoa entende isso, essa semana eu tive uma consulta com a cliente que eu fiquei assim maravilhada. Eu falei, nossa, se toda pessoa tivesse essa consciência, para mim já ia ser muito mais fácil, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem essa consciência, a maioria só quer saber de produto. Eu tenho quase certeza que você que está aqui assistindo esse vídeo veio já pensando no produto que eu usei nela. E eu quase não falo de produto porque, assim, o produto é uma ferramenta importante? É. Mas a forma de fazer e a questão também da pessoa, do gatilho, para mim é a chave. É o que realmente vai fazer a diferença no resultado daquela pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, se ela faz o tratamento, ela tem resultado, logo depois ela tem alguma questão, né, na pele dela, foi por quê? Porque a ansiedade dela fez com que ela fizesse alguma coisa que não teria necessidade naquele momento. E aí o melasma dela acaba voltando, por exemplo, né? Ou então, igual nesse caso dessa cliente. Eu vou começar já a falar sobre a cliente, né? O que aconteceu? Essa cliente, ela tem 2 anos e 6 meses que ela me procurou. E
ela começou ali a fazer o tratamento comigo, teve um resultado com 30 dias maravilhoso, um resultado muito bom, vou colocar em algum lugar aqui. E aí, no que ela teve esse resultado, eu falei pra ela, olha, agora a parte mais difícil é manter. Então, agora, principalmente no começo, você tem que prestar bastante atenção na sua pele, porque melasma é autoconhecimento. Então, pode ser que aconteça, por exemplo, sei lá, 2 meses depois, 3 meses depois, voltou um pouquinho o meu melasma. O que que aconteceu? O que aconteceu naquela semana que o meu melasma voltou? Né? O que que aconteceu que ele manchou de novo, né? A minha mancha voltou. Geralmente, tá, gente? Eu vou ser bem séria aqui com vocês. Do meu tratamento, geralmente, quando volta, se voltar, geralmente ele não volta como era antes, tá? Geralmente não volta como ele era antes. Ele geralmente volta, se voltar, é mais um pouquinho mais claro do que era antes, né? E às vezes até em alguns locais não tem mais. A pessoa não vê mais mancha. E, enfim, então só para deixar isso aqui bem claro. E aí, no caso dela, então, aí o que que acontece? Então eu falei para ela, presta bastante atenção, porque pode ser que ele volte. Porque assim, melasma até então não tem cura, mas tem o controle. E o controle é várias coisas ao mesmo tempo. Não só o produto em si. O produto é o de menos, na verdade. O de menos não é. Mas ele tá ali pau a pau, vamos dizer assim, com a parte do gatilho mesmo, né? Mas o principal é entender o gatilho, né? O que que pode ser o seu gatilho? Então, as minhas clientes geralmente têm uma listinha que eu falo sobre todos os gatilhos que podem ocorrer e que ela tem que prestar atenção para entender qual pode ser o gatilho dela. E beleza, tudo bem. O que que essa cliente fez? Né? Ela pegou e fez o tratamento comigo e aí ela teve esse resultado com 30 dias maravilhoso. Depois de um tempo, ela teve um probleminha em questão emocional. E aí, ela estava muito estressada, ela estava trabalhando muito, tem até um áudio que ela fala sobre isso. E aí, depois disso, o que que ela fez, né? Como ela estava muito estressada, eu falei pra ela, olha, o que que aconteceu, né? Fui investigar, conversar com ela. Ela falou assim, Anne, eu acho que é emocional o meu maior gatilho, né? Porque foi isso que aconteceu do meu melasma voltar um pouquinho. Eu acho que se eu não me engano, tem foto sobre isso, eu vou postar aqui também pra vocês. Então, depois de uns 7 meses, mais ou menos, aconteceu isso. Aí eu falei, beleza, então vamos fazer de novo o protocolo, vamos fazer tudo bonitinho e você vai começar a trabalhar essa parte emocional, porque senão não vai adiantar. Você vai ficar passando produto, você vai ficar gastando dinheiro e não é isso que eu quero. Eu poderia muito bem só ficar vendendo produto e tá tudo certo, né? Porque eu tô ganhando, mas não é isso que eu quero que você tenha resultado. Justamente para eu poder falar esse tipo de resultado que eu tô falando aqui com vocês hoje. Então aí ela pegou, fez o tratamento depois de uns 7 meses e aí depois que aconteceu disso, dela ter conseguido aí essa questão do resultado dela, né? Ela foi e começou a entender o que eu falei pra ela. Falei, olha, se você não puder fazer terapia, coloca uma música que você gosta na hora que tá lá no pico do estresse, alguma coisa. Coloca uma música pra quebrar o padrão do estresse, pra não ficar o cortisol lá em cima, né? Que é o nosso hormônio. Isso é física, é química, né? É química, na verdade, física não. É química do nosso corpo. Então, é entender essas coisas também é importante, né? E eu falei, e se o cortisol estiver lá em cima e ele ficar lá em cima, ele vai... O que ele vai acabar fazendo, né? Que é o nosso hormônio conhecido como hormônio do estresse. Ele vai inflamar ainda mais o seu corpo e com isso o melasma vai querer ficar ativo. E mesmo que você esteja usando produtos que inibem a produção de melanina, não tem jeito, gente. Se o ativo o gatilho tá muito maior do que o tratamento, né? Do que o ativo, não vai fazer diferença você usar ou não. Por isso que muita gente fala assim, ai, meu produto não tá mais dando efeito. É porque o gatilho está ativo. E aí é entender o que tá causando esse gatilho, né? Porque não adianta você... Tudo bem, ele pode até não tá dando efeito porque, né, mas é porque tá tendo gatilho. Ah, não é porque o meu tratamento, a minha pele já acostumou. Gente, eu não acredito nisso, tá? Eu sempre falo para os meus clientes isso.
Eu não acredito nessa questão. Não acredito. Porque se você cuida da causa, você não precisa disso, de ficar trocando de produto, né? Não precisa, não tem necessidade. Enfim, né? Tem várias coisas por trás disso que não dá pra eu falar aqui agora nesse vídeo. Mas, então, o que que aconteceu? Aí, depois, ela fez esse tratamento, a pele dela ficou linda, maravilhosa. Um ano depois, mais ou menos, ela foi e mandou foto de novo, se eu não me engano. Eu acho que eu vou colocar aqui também pra vocês. E agora, 2 anos, 6 meses depois, ela mandou a foto e me mostrou. O que que acontece? O melasma dela não voltou mais. Tá linda e maravilhosa. Desde dessa época que eu tô falando com vocês. Que aconteceu isso. Por quê? Porque ela falou assim, Anne, eu diminuí meu trabalho, mesmo não podendo, eu dei um jeito de diminuir meu trabalho. Eu hoje cuido mais de mim, eu me amo mais, até a forma de falar dela melhorou. Porque antes, sabe aquelas pessoas que você conversa e a pessoa conversa até baixinho, né? Aquela pessoa que não sente, você sente que ela não tem confiança no que ela está falando, sabe? Aquela pessoa que, ai, que não sei o que. Ela era assim. Hoje ela fala só pelo áudio, gente, pra vocês verem a diferença das coisas. Só pelo áudio eu já percebo que ela mudou. Mudou. Desde então ela mudou a forma de falar, a forma de conversar, o que ela fala. Enfim, aí ela fala, ela tem um áudio que ela fala, Anne, eu tô muito feliz porque agora eu falei que eu pergunto pra ela, né, o que que você fez, né? Depois dessa época aí que eu falei pra vocês que depois de 7 meses lá que voltou um pouco a mancha dela, aí ela fala, não, foi porque realmente eu diminuí a questão do meu trabalho e também eu peguei e diminuí algumas questões, me afastei de pessoas tóxicas, pessoas que me faziam mal. Olha pra vocês verem, gente, isso é muito importante. E com isso, né, hoje ela tá com 2 anos e 6 meses aí de controle. Eu falo 2 anos e 6 meses por quê? Porque é um controle, né? Então ele pode, no caso dela, voltou uma vez. Então tá controlado, tá tudo lindo e maravilhoso. Voltou um pouquinho, beleza, controlou ali de novo, tá tudo certo. Então eu falo 2 anos e 6 meses aí, em média, que ela tá comigo, que ela conseguiu, que ela está conseguindo controlar o melasma dela e tá toda linda e maravilhosa, como vocês podem ver, e alguma foto que eu vou colocar em algum canto aqui. Porque isso, gente, é o que eu falo. Ela só conseguiu isso porque ela entendeu a causa. O que realmente causa o melasma dela. Aí agora ela voltou pra fazer, ela mandou essa foto que eu mostrei pra vocês, porque ela tá com algumas acnezinhas, é igual eu aqui, ó, tá vendo? Essas aqui, eu ainda não parei pra cuidar de mim, né, que eu tenho que parar. Porque eu vou fazer o meu próprio protocolo em mim mesmo, né? Protocolo de acne. E no meu caso ainda tá dando algumas acnes, porque eu estou com ovário policístico, como eu disse, mas eu já tô tomando medicação pra tratar essa parte do ovário policístico. E no meu caso, energeticamente, esses ovários policísticos vieram, né? Eles se materializaram no meu corpo físico, porque eu estava com muita preocupação em algumas questões Meu marido tava ligando. Eu tava muito preocupada com relação a várias coisas da minha vida. E aí, energeticamente, isso significa que eu não estava deixando as coisas fluírem. Aí o seu corpo adoece e você tem que prestar atenção o que é a doença, aonde que tá essa doença. É igual dor na coluna. Depois eu vou falar sobre isso no meu outro canal do YouTube que eu vou abrir agora, que vai ser um canal que eu vou falar mais sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre toda essa parte energética que é muito importante e que inclusive o melasma entra dentro disso. Não sei se eu falo aqui ou se eu falo lá. Talvez eu fale aqui também, tá? Mas não sei, tô pensando ainda como que eu vou fazer isso. Porque eu não quero que as coisas fiquem muito bagunçadas, né, no meu YouTube. Mas enfim, e as doenças, como eu disse, tem muito a ver, elas começam primeiro no nosso corpo energético. Então, presta atenção, o que é aquela doença, por exemplo, a pele, o que ela faz no nosso corpo? Ela protege. E geralmente, energeticamente, eu estudei sobre isso, né, em alguns momentos, enfim, eu ainda não estudei profundamente, eu quero estudar mais, mas é muito difícil de encontrar mais, são coisas novas, entre aspas, né, mas que já
deu vários indícios que realmente é o que acontece. Principalmente na medicina chinesa, né? Eles falam muito sobre isso. Mas enfim, na medicina oriental. O melasma, a mancha, problema de pele, geralmente vem daquela parte que você é uma pessoa que tem começa a se rejeitar por algum motivo. Você começa a se rejeitar, você começa a ser escapista, ou seja, ao invés de você chegar na pessoa, falar sobre alguma coisa que está acontecendo, você prefere simplesmente deixar pra lá. Ah, não, deixa quieto, sabe? Não vou falar. E aí você vai guardando isso pra você e isso só vai piorando, né? Ali no seu corpo físico. Porque no seu campo energético tá lá, e aí tem uma hora que explode, entre aspas, e aí do corpo energético vai vir pro corpo físico, só que em forma de células. E essas células vão ser de saúde ou de doença. E aí no caso do melasma, ele é um sintoma, vamos dizer assim, que tá te mostrando, ó, seu corpo tá inflamado. E no caso da pele, energeticamente, é justamente por quê? Porque você está se rejeitando de alguma forma. Por algum momento você fez isso, ou lá atrás, enfim, né? Então tudo isso tem que ser olhado. Eu gosto de olhar, obviamente que nem todo mundo tem essa paciência para olhar isso, mas as clientes que conseguem fazer esse tipo de coisa, que olha para a causa, são as clientes que têm um resultado por muito mais tempo. Entendeu? É isso. Então, o controle é possível, como vocês viram aí, muito possível. Eu tenho outras clientes que já têm 3 anos já, inclusive depois eu quero trazer, não sei se eu trouxe já, vou procurar aqui para ver se eu já trouxe o dessa outra cliente. 3 anos que ela tá conseguindo aí controlar o melasma dela. E ela fala, Anne, realmente, às vezes ele volta e ela sabe o gatilho dela, então o gatilho dela é o álcool, né? A bebida alcoólica. E aí o trabalho dela envolve isso, então ela já falou, ela já tá ciente disso, mas ela tá conseguindo, nunca mais voltou como era, né? Ela tá conseguindo controlar o melasma dela e tá feliz da vida. E é isso. É sobre isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se vocês gostaram, compartilha também com outras pessoas que precisam assistir esse vídeo para entender mais como funciona tudo isso e que é possível, porque às vezes a pessoa já tá descrente, achando que não consegue, e sim, é possível. Obviamente que tem todas essas questões que eu falei, mas a chave para conseguir controlar o melasma é saber o gatilho, tá bom? Então, um beijo e tchau!